quantos quilos perde um jogador num jogo? Um jogo de Série A ali do Grêmio. Quantos quilos perde um jogador de uma posição que corre 12 quilômetros por jogo? É bem variável, né? Isso é muito, também vai de pessoa para pessoa. Vai muito de pessoa para pessoa. Nós estimulamos os atletas do Grêmio a fazer um processo de hiperidratação. Então, existe um peso que ele tem no dia a dia e um peso que é estimulado para chegar no jogo, que é acima, porque ele faz uma hiperidratação. Então, na base de água, isso, aumento de líquidos. Isotônicos não, isotônico não. Isotônico nem é interessante pelo seguinte, quando tu ingere muito isotônico e não faz atividade física, tu fica com muito eletrólito no corpo. E o corpo tem que expelir-se, e aí tu urina mais, e tu acaba tendo um efeito rebote. Então o isotônico engorda, para fazer... Então, teoricamente engorda. Não, nem tô falando do carboidrato contido nele. Eu tô falando no pensamento de hidratação. Se eu tô antes do jogo e eu penso em carregar o meu corpo com líquido... Tá, perfeito. O isotônico ele tem muito eletrólito, que é o sódio, o potássio, essas coisas. Se eu bebo demais, eu desequilibro no meu corpo fala, opa, só um pouquinho, eu não treinei, não suei, eu tô com ele muito elevado. O corpo se defende, expelindo, urinando. E aí acaba dando um efeito rebote, porque tu perde o líquido daí. Entendi. Então o isotônico para hiperidratação, para inicial, não é bom, é água mesmo. Né? Eles usam água, bebem bastante água, entram com um peso acima do padrão. Mas daí não entra com a bexiga cheia querendo fazer xixi? Não, isso é feito 36 horas antes. Ao longo de 36 horas. Preventível antes? Sim, não é uma coisa pré-jogo. Tá, mas por exemplo, comida é assim, né? Não sei como é que é, mas... Comida também. Tipo, é uma dieta de muito carboidrato pra dar uma refeição antes? Como é que é? Tem uma coisa assim, não tem? Isso é interessante também tu me falar, porque a gente colocar pra explicar pro pessoal, né? É muito boa essa né? A gente pensa que aquela refeição pré é o mais importante, né? Tipo, o jogo dos caras. Vamos fazer um cenário, Rafa, vamos fazer um cenário, boa. Um jogo que... Faz o cenário que eu vou comendo. Tá, vai comendo pra eu fazer o cenário. Hoje em dia, os jogos do Gauchão aí, né, do Campeonato Gaúcho, foram sábado, 4h30 da tarde. Tá? Perfeito. Um jogo 4h30 da tarde. Como é que é a rotina pra vocês ali, do núcleo, passam pros atletas? Pensando em nutrição, né? Pensando em nutrição. Tá, dormiram até que horas? Acordaram que horas, pessoal? Acordaram para tomar um café da manhã, que vai até umas 9h30, 10 horas, tá? Tiveram essa atividade junto com a comissão técnica e fisioterapeutas pela manhã. Aquela que tu falou de por volta de 11, 11h30. Tá. Vão pro quarto, o almoço, por volta de 12h30, 1h, dependendo muito, meio-dia a 1h, porque eles prolongam um pouquinho. Né? E nesse caso, 4h da tarde não tem uma outra refeição, vai ter alguma coisa no vestiário para ingerir. Se é 18 horas, vai ter sempre alguma refeição pré-jogo antes de sair do hotel, antes da pré-eleção. Então, faz a refeição, faz um lanche. E a refeição o que é? Isso que é interessante, vamos pensar no jogo, né? Tá, o dia do jogo. É importante que o atleta entenda que ele tem que entrar no jogo com muito líquido, hiperidratado, e com muito glicogênio muscular, que é o carboidrato que foi pro músculo, para pronto consumo. Tá. O que está no músculo eu uso muito melhor e me dá mais energia do que o que está circulante na corrente sanguínea. Então eu tenho que reabastecer meu músculo. E a gente explica para eles que isso começa já no dia anterior. Então, no jantar da noite anterior, exato, já começa a fazer a recarga de carboidrato. Café da manhã, almoço. Não, o jogo 4h30, os caras... Café da manhã, janta, às vezes a janta é mais cedo, 7 horas. Ainda tem uma ceia, um café da manhã e um almoço. Então são 4 refeições pra gente carregar. Caramba, velho, tem a ceia ainda? Refeições de recarga. Nós dividimos lá no Grêmio em 3 momentos a alimentação dos atletas. Nós temos a refeição de recarga, que é o pré-jogo, 36 horas pré-jogo, determinados tipos de alimento focado exatamente nisso, em recarregar o atleta. Aí tu me perguntar, mas antes do jogo, o que é importante? Sinceramente, eu como nutricionista, eu fico dúbio nisso. Uma banana. É importante a gente ter alguma coisa 2, 3 horas antes, para ter um carboidrato circulante, mas o atleta tem que entender também que ele tem que optar por um alimento que ele já está acostumado e que ele não vai ficar com fome ao longo do jogo. Por quê? Porque a refeição antes do jogo não é o santo grau. Santo grau são as 36 horas que ele vem construindo, exato. Então nós temos essa refeição de recarga. Nas 36 horas seguintes ao jogo, nós temos as refeições de recovery. Então, é uma refeição, são alimentos escolhidos a dedo pelos nossos nutricionistas, muito voltados
a recuperação. Mas me dá um exemplo de comida, de pré e de pós. Eu vou te dar um exemplo de pré. Me dá um prato que o Vila Sante comeu antes do último jogo aí. Não vou te falar do Vila Sante, né? Chutando, só para nós fazer uma figura. Mas eles vão usar pré-jogo, eles vão usar uma proteína mais magra, uma proteína não com muita gordura. Filezinho de frango. De frango para facilitar a digestão, exatamente porque a gordura demora um pouco mais para ser digerida. Não vai ser esse meu assado aqui que eles vão comer. Não, mas essa aqui é excelente para que a gente chama de a refeição de adaptação, que são longe dos treinos, onde a gente sobe a gordura, sobe a proteína e baixa um pouquinho o teor de carboidrato para gerar mais adaptação. Essa refeição, qual é a boa? Então vamos convidar. A gente afasta... Tá, então numa quarta vazia, então jogou sábado, na quarta, no meio da semana. Alô, Grêmio! Se quiser mandar o jogador aqui, a gente mete carne neles. A gente mantém o nível de calorias das duas pontas, de recovery e carboidrato. Só que como nós diminuímos um pouco o carboidrato para gerar mais adaptação de treinamento, porque o corpo sofre um pouco mais no carboidrato. Porque os caras estão treinando na semana ainda. Então, por isso que é longe de jogo. A gente vai manter a carga, mas dá menos substrato energético, que é o carboidrato, que é o melhor para ele. Né? Então, o corpo sofre um pouco mais e ele gera mais adaptações. Por isso que a gente chama alimentação de adaptação. Só que para manter o nível calórico, se opta por proteínas com mais gordura. Esse no meio da coisa, mas carne vermelha. Esse é o longe. Tá, esse é o longe. Estávamos falando do pré-jogo, né? Perfeito, o do pré. Uma proteína mais magra. Franguinho. Um frango. A gente pode optar por um carboidrato de fácil digestão, como purês, o próprio arroz. Tem atletas que gostam da massa. Aí vai ter aquele atleta que sente um pouco de desconforto com a massa de trigo, ele opta pela massa de grão de bico ou de arroz. Né? Mas o importante é a gente ter um bom volume desse carboidrato, do purê, do arroz, da massa. Aí é tipo aquele prato de pedreiro. Ou não? Tem que ver muito a digestibilidade do atleta, mas faz sentido ter um prato mais robusto no carboidrato. O Kahneman veio faz aqui, sentido. Comeu aquele homem, tia. É que tem atletas que tu deu pode prejuízo. induzir. Ele não dá um prejuízo no Grêmio lá, velho. Aí come bem, se alimenta bem. Quem é que mais come no Grêmio lá? Quem mais come? Pergunta, né? Quem é que mais chega na nutricionista e dá prejuízo? Olha aqui, cara, nós vamos ter descontado do teu contra-cheque, comesse muito. Pô, que excelente pergunta, cara. Quem mais come? Quem pergunta? O refeitório lá do Grêmio, ele serve muito alimento, é quase 100% alimento natural. Assim. E os atletas têm o costume de fazer um bom prato de salada, eles aculturaram para isso. E depois sempre tem exatamente isso que eu falei. Ou o arroz, o feijão, a batata, um tubérculo. A proteína é sempre uma carne vermelha e uma carne magra, eles optam por um peixe, por um frango. O alimento lá, além de ser muito saboroso... Kaique, que é grande, deve comer bastante. Mas se alimenta muito bem, se alimenta muito bem. Até tu me pegou nessa pergunta, porque acho que ele se alimenta muito bem. Então tu descobre e depois me conta. Eu vou te contar. Aí dia eu venho aqui e disse, rapaziada, lembra aquela lá que ficou pendurada? Tá lá, te mando tu cacueta aqui. O cacueta aqui é o cara que mais come.